Bom dia a todos. Se você está aqui, você se considera imaturo, certo? Aí você esperaria quem falando sobre maturidade? Um Fernando, o próprio Vladimir está aqui, um Oswaldo, aí vinha Eusébio. Então você não espera muita coisa. Mas o fato é que, para se chegar numa maturidade, você parte de onde? Inevitavelmente. De uma imaturidade. Né? E nós vamos hoje gastar bastante tempo exatamente nesse aspecto, que é a imaturidade. Mas antes de eu chegar lá, deixa eu colocar para vocês algumas definições de alguns grandes homens de Deus na história, numa tentativa de cada um de definir o que é maturidade, né? Jonathan Edwards, ele define maturidade dizendo o seguinte: é o sinal mais confiável da verdadeira maturidade espiritual, é um coração cheio de amor por Deus e pelo próximo. O que ele está fazendo aqui é dizer para você, se você obedecer os dois mandamentos principais, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, todo o entendimento, toda a tua força, e o teu próximo, você será alguém maduro. Mas como o Fernando bem definiu numa mensagem há pouco tempo, né, nós não conseguimos nem no nível da ação, nem da intenção. Então quem é capaz de alcançar esse status? Um outro, que é o Spurgeon, ele diz o seguinte: o cristão maduro é aquele que permanece firme mesmo quando as emoções vacilam, pois ele repousa em promessas eternas. Ou seja, você está tão solidificado nas Escrituras que não tem nada que te abale. Isso evidencia alguém maduro. O John Owen diz o seguinte: a maturidade de um crente se conhece pelo zelo com que ele luta contra o pecado em seu coração e pela constância com que anda diante de Deus. Tem algo que é visto. Alguém que foge do mal, da aparência do mal, que luta contra o pecado, mas ele deixa claro, em seu coração é algo muito pessoal. Mas o que fica visível é que aquela pessoa anda com Deus. Se você prestou atenção, essas definições deixam muito claro que não tem um consenso. O que é maturidade? Qual a definição que de fato define o que é maturidade? Nós não vamos encontrar, mas tem uma excelente que eu encontrei, olha só. É rica essa, hein? Maturidade espiritual é o estado de desenvolvimento interior no qual o caráter, os afetos e a vontade de uma pessoa se alinham progressivamente à imagem de Cristo, sob a ação do Espírito Santo, evidenciado por obediência, discernimento, amor sacrificial e perseverança na fé. E você nem lembra do começo mais aqui, de tanta coisa, é rico. E de quem é essa definição? O GPT, gente. Falei, por favor, qual é a sua definição do que é maturidade? Até ele, quando ele coloca um estado de desenvolvimento interior, quem pode definir? Maturidade é um processo. Você hoje tem ações imaturas, você hoje está num processo de desenvolvimento e você hoje tem ações maduras. Então, o que é que define alguém maduro? A definição é simples, e aqui é a minha tentativa. Quanto mais perto você estiver do Senhor, quanto mais perto você estiver do Senhor e andar em obediência, mas os frutos serão vistos, darão honra para quem? Para o próprio Deus, e você será visto como alguém maduro. Então, a gente para o curso aqui. Mas por que lições na vida de José? José é muito rico. É muito rico. Esse é um personagem que me fascina desde a minha adolescência. E quanto mais você estuda José, não só José, o contexto familiar, mais coisas surgem. E em José nós temos evidências de características da imaturidade. Quando eu falo José, tenha sempre em mente o contexto familiar. José e a sua família, mesmo Jacó, características de maturidade, características
Deus estava trabalhando e você vê o desenvolvimento acontecendo e características de maturidade. Por isso, nós vamos explorar um pouco não, bastante, né, nessas 4 aulas, a respeito da vida de José e os seus familiares, tentando puxar, né, o que a gente identifica dessas 3 características. E aqui eu apresento a proposta do nosso curso nesse mês. E nessa aula de hoje, gente, se você veio aqui, não, quero sair daqui maduro, sinto muito, o assunto hoje é imaturidade. Nós só vamos falar sobre imaturidade. Nada mais que isso. Por quê? Porque você vai ter que vir na aula que vem para você entender o desenvolvimento da maturidade. Aí você vem na 3ª aula e você vai entender maturidade e suas consequências. E por fim, na última aula, o caminho da maturidade. Mas se você percebeu, a própria proposta do curso é um caminho progressivo. Vamos trabalhar os assuntos separados para que no final você tenha em mente pelo menos uma base do que você tem que fazer para que você seja visto como alguém maduro diante de Deus, dentro daquilo que o próprio Deus está fazendo na vida de cada um. Alguma dúvida até aqui? Tranquilo? Deu para entender a proposta? Não podem faltar, então. Então hoje o assunto é imaturidade. O que eu vou fazer aqui? Um exercício muito simples que você pode praticar, certo? Se você não conhece o método OIA, qual é o método OIA? Observação, interpretação e aplicação. A primeira coisa que você faz é pegar a Bíblia e simplesmente... O que ela diz para você ali numa linha superficial? Está ali visível. O que eu vou fazer é pensar textos dentro da história de José. Todos os textos, exagero da minha parte dizer todos, porque eu posso ter falhado com alguns, que evidenciam a imaturidade naquele contexto familiar e de cara você já vai ver as consequências disso. Simples assim, você vai bater o olho e você vai identificar ações imaturas. Essa é a proposta dessa aula, tá bom? E aí eu vou começar pensando alguns textos que apontam para imaturidades dentro do contexto de Jacó e esposas. Caso você se anime com esposas no plural, fique quieto, porque o Senhor, desde o início, é uma esposa só. Não vamos entrar nos detalhes do porquê esposas no Antigo Testamento, tá bom? Mas vamos lá. Jacó decidiu que iria trabalhar 7 anos por quem? Raquel. E o que aconteceu? Ele não recebeu Raquel. Ele sentiu na pele o que ele fez com muita gente. Ele enganou muita gente ali, ele foi enganado. Recebeu Lia. Lia era o que agora? A partir dali ele era o que de Jacó? Esposa. Ponto. Mas ela não era a preferida. Por quê? Porque na sequência, quando ele percebeu que foi enganado, ele foi falar com Labão, e Labão disse, não, aqui não é assim que funciona. Primeiro a mais velha casa, depois você pega a mais nova, né? E leva junto. Toma a mais nova, mas você vai trabalhar mais 7 anos. E aí, ele tinha uma preferida. Fato é que ele tinha agora 2 esposas. Como ele deveria tratar as esposas? Igualmente. Mas não, tinha uma preferida, certo? E nós percebemos que essa preferência fica muito evidente. Por quê? Porque Lia, quando teve o primeiro filho, olha o que ela diz. Certamente o meu marido era uma esposa que não se sentia amada pelo marido. Uma ação imatura de Jacó. Isso vai ter desdobramentos muito sérios. Segundo filho, só está piorando. Desprezada. Uma mulher não amada, uma mulher desprezada. Terceiro filho, agora finalmente meu marido se apegará a mim. Tem um marido ausente. Que triste. Se ele queria ou não, ela era a sua esposa. Ações desastrosas, imaturas. E aí, lá na frente, o que acontece? Raquel, ela percebe que não conseguia dar filhos, e o que ela faz? Ela teve inveja. Se inveja por si só já é uma ação imatura, imagina, é da própria irmã, sangue do sangue. E aí o que ela faz ainda? O que ela fala para Jacó? Dê-me filhos,
ou morrerei. Ainda fazia birra. Eu sou a preferidinha, mas você não me dá filhos. Ações de imaturidade. E a resposta de Jacó? Jacó se irritou. E o que é que ele fala? Por acaso estou no lugar de Deus? Primeiro, a prudência ou a maturidade diz, se você se irritou, você faz o quê? Você não fala. Se você está irritado, não é hora para falar. Jacó se irritou e disse. Colocou a culpa em Deus. Por acaso estou no lugar de Deus, que a impediu de ter filho? Vai falar com ele, não é comigo não. Vocês percebem os detalhes de imaturidade? Mas não perca de vista que isso aqui sou eu e você. Vai puxando na sua própria vida. Situações, cenas. O que acontece com você que revela imaturidade? O que ela fez? Ela tentou resolver o problema, né? Já que eu não posso ter filhos, está aqui Bila, minha serva. Deite-se com ela para que eu tenha filhos em meu lugar. Ela deu um jeitinho. É o seguinte, já que você não pode me dar filhos, já que Deus não pode me dar filhos, deixa eu dar o meu jeito. O jeitinho brasileiro é famoso, né? Imaturidade. Eu quero ter filhos. E ela diz no final assim, e por meio dela, né, no caso da Bila, eu também possa formar família. Qual o conceito de família? Um homem e uma mulher. É uma família. Ela já tinha uma família. Ela não tinha a necessidade de um filho para caracterizar uma família. E aí segue a vida dessas duas irmãs. Quando nasce o segundo filho de Bila, Raquel diz o seguinte, tive grande luta com minha irmã e venci. Cadê o homem dessa casa? Tem duas esposas, irmãs de sangue, estão brigando, uma com inveja, uma com ciúme. O que está acontecendo aqui? Ações desastrosas. Pensa nesse contexto. Pensa no almoço e no jantar dessa família, todos reunidos à mesa. Como deveria ser? Consequências de ações maturas. Mas Lia já tinha dado para Jacó vários filhos. De repente, ela viu a irmã com essa ideia. Qual foi a ideia genial dela? Fazer a mesma coisa. Né? Quando Lia viu que tinha parado de ter filhos, tomou sua serva, Zilpa, e a deu a Jacó por mulher. É tipo assim, ah é? Eu também tenho uma serva. Eu também posso fazer isso. Só que Jacó agora tinha 4 esposas. É concubina? É. É esposa. Jacó está sendo levado por todo o vento de doutrina. Vai para um lado, vai para ele, está indo no pacote. Teve uma ocasião em que um dos filhos da Lia chega com mandrágoras. O que é mandrágoras? Mandrágoras é uma planta característica daquele período. Deixa eu ler para você o comentário bíblico da NVI diz. As mandrágoras eram tradicionalmente associadas à fertilidade e ao amor sexual. Acreditava-se que possuíam propriedades afrodisíacas. O desejo de Raquel por elas reflete a sua luta emocional para conceber filhos. Um outro comentarista diz o seguinte: Raquel, desejando filhos, colocou sua esperança em mandrágoras, como se a planta pudesse prover aquilo que somente Deus dá. É um exemplo da natureza humana tentando resolver problemas espirituais com meios naturais. Essa era a planta. Faz sentido Raquel querer essa planta? Porque ela diz assim para Lia, dá-me um pouco das mandrágoras que o teu filho trouxe? E a resposta da Lia qual é? São 2 irmãs, 2 esposas do mesmo homem. Não lhe foi suficiente tomar de mim um marido?
O que você acha que eu vou dar? Vai tomar também as mandrágoras que o meu filho trouxe? Então disse Raquel: Jacó se deitará com você esta noite em troca das mandrágoras trazidas pelo seu filho. Jacó agora é objeto de troca. Objeto de troca. Elas estão decidindo uma coisa que Jacó nem está sabendo. Então, qual a expectativa que eu e você tem? Jacó, quando chegar? Que isso? O que vocês acham que eu sou? Não é assim que funcionam as coisas. Vem cá, vocês duas. Deixa eu alinhar aqui as expectativas de vocês. Vamos lá, papapá. É isso que acontece? Quando Jacó volta, Lia sai ao encontro dele e diz: Hoje você me possuirá porque eu comprei esse direito. Gente, ela tinha esse direito. Ela era esposa. Ela não tem que comprar nada. Mas ela diz: Eu comprei esse direito. Agora é a hora de Jacó. O que acontece com Jacó? E naquela noite, ele se deitou com ela. Tá bom, se Raquelzinha disse que vai ser assim, vai ser assim. Hoje eu vou ficar com você. Pronto. Vocês percebem aspectos de imaturidade? Queridos, eu pensei os textos, como eu falei, a gente está dando uma visão panorâmica. É óbvio que isso não retrata o todo da história deles. A gente vai ver isso nas aulas seguintes. A ideia hoje é enfatizar o aspecto da imaturidade e suas consequências, porque nós convivemos com ela. Isso é para mim e é para você. Não perca isso de vista. E Deus foi bondoso mais uma vez com Lia e ela teve um outro filho. Mas olha o argumento dela. Agora meu marido me tratará melhor. Tinha uma questão de tratamento inadequado do marido aqui. Ações imaturas. Depois de um certo tempo, Jacó decide sair da casa do seu sogro, né, que vocês conhecem bem o contexto. E ele chega e diz: Olha, Deus me prometeu, eu vou voltar para a terra, falou comigo. E elas estão juntas e dizem: Não, se Deus falou com você, nós vamos juntos, vamos todo mundo. E aí, eles saem de lá, mas antes de sair, o que é que acontece? Raquel foi lá e roubou de seu pai os ídolos do clã. Ele tinha falado: Olha, Deus, o Deus dos meus pais, falou. E ela: Não, estamos juntos, estamos com Deus aqui, mas eu vou levar os meus também. Quais são seus ídolos que te levam a ações imaturas? Você conhece Deus. Você afirma que Ele é o único Deus. Quais são os teus ídolos que você vai e leva junto? Prestem atenção na imaturidade. E Jacó? Jacó, quando ele sai da casa de Labão, Jacó enganou a Labão, o arameu, fugindo sem lhe dizer nada. Ele falou: Ó, é o seguinte, bota o despertador de madrugada e vamos avisar nada. Ele tinha saído para tosquear. Fugiram. Uma característica de Jacó, né? Jacó, em outro momento, né, depois de tudo se passa aí com a história com Labão, ele vai encontrar o seu irmão. Ele está temeroso porque vocês lembram como é que ele saiu, né? Ele fugiu porque o irmão disse: Eu vou matar. Eu vou matar. E ele decide fugir. Agora, depois de anos, ele está voltando. E ele não tem certeza do que virá. Meu irmão, o que ele espera? Ele já está mais calmo? Não, ele espera a desgraceira. É provável que ele ainda esteja chateado comigo. E o que acontece com a decisão dele? Jacó diz o seguinte: quando ele olha que vê que Esaú está se aproximando com 400 homens, bom, já era. São 400. Por que ele não veio só? Ele está vendo com 400 homens?
Vamos dividir aqui. Olha a ordem da divisão deles. Dividiu as crianças entre Lia e Raquel e as duas servas. Colocou as servas e os seus filhos à frente, Lia e seus filhos depois, e a preferida e o preferido onde? Por último. É tipo assim, se ele começar a matar, quem tem mais chance de escapar? Raquel e José. Se ele vem matando de lá para cá, pega primeiro as servas com os filhos que são dele, são suas esposas. Depois Lia, né? Lia aqui no meio com os filhos, suas esposas e seus filhos. Mas Raquel e Josézinho, Zezinho, aqui por último. Porque eles têm chance de... Não tinha chance nenhuma. Mas é uma ação que revela a imaturidade. Embora o próprio José, a Bíblia fala que ele foi à frente. Ele não ficou lá, porque se ele tivesse ficado com Raquel e com José, ele foi à frente. Mas um pai de família numa situação de risco, o que é que ele faz? Recua a família e assume a dianteira. Sem preferência. São ações que revelam nuances que a palavra deixa para a gente refletir e pensar. Isso é muito a gente. É muito a gente. Preferências por filhos, né? Ora, Israel gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice. Por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. Vamos pensar aqui. Gostava mais de José do que de qualquer outro filho. Quantos filhos ele tinha mesmo? Esse era o 11º. Mas foi porque nasceu na sua velhice. Eu lembro de quando Paulo estava grávida do Davi. Eu estava com 35 anos, então já um filho da minha velhice. Né? E a Rose trabalhava aqui no escritório. Ela falava assim, você vai ser um pai muito chato. Acho que você vai ser um pai muito chato. Por quê? Você tende, filhos mais velhos, você tende a... Não, o bichinho, né, o menininho do papai. Mas o fato é que José era filho da preferida. Ela era estéril, de repente teve um filho. Aquele filho alcançou um espaço no seu coração na sua velhice. Mas o fato de mencionar a velhice numa ação que também revela maturidade, deixa uma lição para a gente. Maturidade não tem a ver com cabelos brancos. Você vai encontrar, inclusive dentro da igreja, pessoas de cabelos brancos, com ações imaturas. E, infelizmente, alguns, é só isso que a gente vê. Isso é triste. Tem um processo para se acontecer. E ele mandou fazer uma túnica para quem? Você que tem mais de um filho já sabe, se você der uma coisa para um filho, o que, é que o outro vai dizer? E o meu? E para mim? O 11º filho recebe uma túnica, uma ação imatura. O pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho. Que triste, gente. O pai gostava mais de José do que de qualquer outro filho. Os filhos não estão vendo isso. Né? Claro que estão vendo isso. Vejam só. Os irmãos de José tinham ido cuidar dos rebanhos do pai. Você pensa, o que é que tem de imaturidade aqui? Nada. Na verdade, eu quero destacar isso aqui para ressaltar o texto seguinte. Os irmãos de José tinham ido cuidar dos rebanhos do pai. Cadê José nessa história? José não foi por quê? Não, ele não tinha idade? Bom, o que a palavra relata dele, quando vai falar da história da família dele, diz que José tinha 17 anos. Naquela cultura, começava-se a trabalhar bem cedo, dentro do clã familiar. Onde estava José? Ele pastoreava sim. Por que eu sei disso? Porque nesse texto, 37:2 de Gênesis, diz o seguinte. Esta é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com seus irmãos. Ele pastoreava sim. Mas nem sempre. Imagina para os outros. Nós estamos aqui ralando, trabalhando, e o queridinho está lá, em casa com o papai. Você consegue perceber, e eu sei que sua mente já foi para a história de José, os desastres, as coisas
que nós podemos perceber que são desastrosas? Quais são as suas ações que revelam imaturidade? O que tem passado na tua mente? E sabe aquele processo que você sabe que está desagradando a Deus, intencionalmente você está desobedecendo a Deus? Por quê? Porque o Espírito Santo traz à tua mente textos que diz não faz isso porque a palavra diz isso, e você deliberadamente fala então, mas é tão bom que eu vou ficar flertando com o pecado. Essa é uma ação imatura. É uma ação imatura. Mas é tão próxima de nós. Percebem quanta imaturidade ou aspectos de imaturidade? Lembrem-se, não estou falando do todo, isso aqui não é o todo, é só os aspectos hoje de imaturidade. Naquele contexto, isso é didático para mim e para você. Por isso a ênfase na imaturidade hoje. Você precisa perceber, entender as suas ações de maturidade e reagir de acordo com a vontade de Deus prescrita na sua palavra. Esse é o único caminho para você vencer a imaturidade. Vamos então para os irmãos. Vamos identificar nas ações dos irmãos imaturidade. Os filhos de Jacó, porém, responderam com falsidade a Siquém. O que acontece aqui? Vocês lembram da situação com Diná? Eles estavam próximos à cidade de Siquém. E o filho do amor, que tem o nome de Siquém, diz o quê? Essa menina aqui me interessa. Só que ele fez do jeito errado, talvez de acordo com a sua própria cultura. Ele tomou para si Diná da maneira equivocada. Certo? Só que depois, a palavra fala que ele se afeiçoou a ela, ele a quis como esposa. E aí ele foi com o pai, que era o rei daquela cidade, vai falar com a família. E aí entra esse texto. Os filhos de Jacó responderam com falsidade. Porque o que eles disseram? Ó, se você quer casar com a nossa irmã, você tem que se circuncidar. É uma cultura nossa que você vai ter que fazer isso. Mas eles responderam com falsidade porque a intenção deles era terrível. Era terrível. Vamos ver o que acontece. 3 dias depois que todos os homens da cidade foram circuncidados, quando ainda sofriam dores, 2 filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Diná, eram os irmãos de sangue de Diná ali, pai e mãe, né, já que ele tinha 4 esposas, pegaram suas espadas e atacaram a cidade desprevenida, matando todos os homens. Mataram ao fio da espada Amor e seu filho Siquém. Tiraram Diná da casa de Siquém e partiram. Você entendeu? Que ação desastrosa e imatura. Tenha sempre em mente que nós estamos considerando a imaturidade espiritual. Essa é a ênfase desse curso. A maturidade espiritual, onde nós queremos chegar. Mas eles vão e matam todos os homens da cidade. Mas quem fez isso? Simeão e Levi, certo? Ok, e os outros irmãos? Olha a continuação. Vieram então os outros filhos de Jacó. Pergunta, José está aqui? Não sei, porque a Bíblia não relata, mas ele é filho de Jacó? Vieram então os outros filhos de Jacó e, passando pelos corpos, saquearam a cidade onde a sua irmã tinha sido desonrada. Apoderaram-se das ovelhas, dos bois e dos jumentos e de tudo o que havia, preste atenção, na cidade e no campo. Os filhos de Jacó fizeram uma festa. Agora pensa, se é uma cidade e eles saquearam, quantas viagens eles deram?
Porque tem muita coisa numa cidade. Estão passando pelos corpos, desdém. E as mulheres que eles não mataram e as crianças, o que é que eles fizeram? Levaram as mulheres e as crianças e saquearam todos os bens e tudo o que havia nas casas. Gente, essa é a família mesmo que Deus escolheu? Passa isso na sua cabeça. Essa é a família em que Deus fez uma promessa? São esses os descendentes de Abraão? Sim. Sim, são os descendentes de Abraão. Olha só, ações de maturidade nos irmãos, nos filhos de Jacó. O filho mais velho, o primogênito, deita-se com Bila, que era concubina do seu pai. Ele desonra o leito do seu próprio pai. Ação madura? Gente, isso é imaturidade. Isso é imaturidade. E qual era a fama deles? A Bíblia deixa claro que eles tinham uma má fama. A gente já viu aqui, só nesses poucos versículos que vemos, considerando os irmãos. Eles tinham má fama. No que diz respeito ao trato com José, quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, os irmãos não estavam vendo isso. É claro, está muito claro a preferência do pai. Aqui está falando que quando os irmãos viram que o pai gostava, e naquele texto nós vimos que Jacó gostava mais dos filhos, mais de José do que de qualquer dos outros filhos. Qual é a razão dos irmãos? Eles não estão aqui odiando o pai. Odiaram-no, José no caso, e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Pensa nessa relação. Quando José chega, como foi lá no rebanho? Cara, não tem afinidade, não quero nem conversa com você. Porque tem ódio entre irmãos. Ódio. Que desastre. Que desastre. Ações imaturas. Quando José teve um sonho, contou para eles, o que é que acontece? A ação deles? A Bíblia fala que o ódio aumenta. Não fica ali. Potencializa. Se ele não conseguia falar amigavelmente, você consegue imaginar eles sem se falarem? Sim, possivelmente. Só falar o necessário. Ó, o pai falou que você tem que ir com a gente lá. Ódio. Mas José contra outro sonho, o que acontece? E o odiaram ainda mais. Você já está pensando aí no que vem lá na frente. O que é que esses irmãos vão aprontar? Quais são as consequências de ações imaturas? Desastre, queridos. Desonra ao Senhor. Desonra a família da fé. Quando nós não prestamos atenção nas nossas ações imaturas, nós fazemos um desserviço ao reino. E isso é triste. E aí, ó. E os irmãos tiveram ciúmes. Tem aqui essa circunstância em que ele teve ciúme, tem a ver com o sonho. Mas e se nós pensarmos, e aquela capa bonita? Será que não gerou ciúme nos irmãos? Caramba, eu queria uma capa dessa. Mas eu não tenho direito, por quê? Porque ele é o preferidinho do papai. Quem é que anda juntos nessa família pensando nos irmãos? Os que não são preferidos. Imagina o tipo de comentário com relação ao próprio pai que a palavra não revela. Você consegue prever comentários sobre o pai também? Só prefere Jacó e a gente. Ele nem olha para a gente fica no campo ralando, fazendo para ele.
ele manda José, às vezes nem manda. Você acha que não tinha pecado em direção ao pai, por conta dos filhos? Claro, mas por conta de quê? De ações imaturas do próprio pai, que gera tudo isso aqui. Mas a que ponto esses irmãos chegam? Eles planejam matar José. Você sabe o que significa planejar, né? Isso é premeditado. Não é aconteceu assim, ó. E aí? Não é, caramba, a solução para isso é tirar ele de cena. Porque se nós tirarmos ele de cena, acabou a preferência. Então, o pai vai voltar os olhos para a gente. Nós vamos alcançar o nosso espaço. Você, Rubem, que é o mais velho, olha lá, ele é que está tomando teu lugar. Gente, vamos pensar o que fazer, a gente tira ele de cena. Como a gente poderia tirar a vida dele? Gente, o que passou na cabeça daqueles irmãos? Eles planejam matá-lo. Lá vem aquele sonhador, diziam uns aos outros. É agora. Vamos matá-lo e jogá-lo num destes poços, e diremos que um animal selvagem o devorou. Veremos então o que será dos seus sonhos. Não era irmão, lá vem aquele sonhador. Na minha terra tem uma palavra que chama fabuloso. Você já ouviu fabuloso? Não, né? Fabuloso. Você fala, fulano é muito fabuloso. É aquele cara que conta história, que ele é o, né? É a estrela do pedaço. Isso aí conta história de pescador. Ele é o melhor de tudo, ele é o grandão, ele é o fabuloso, é o contador de história. Lá vem aquele sonhador. Vamos lá, o cara que fala muito. Vamos matá-lo. Gente, eles planejaram matá-lo, jogar num poço, mas eles também planejam já o que dizer para o pai. Eles planejam a mentira. Essa informação vai chegar no pai se eles matam José. E o que é que eles já está no planejamento aqui? A gente joga num poço e diz. Vai dizer a quem? O foco aqui é o pai. E vamos dizer o pai que um animal selvagem o devorou. Pronto. É só colocar em prática, certo? Mas Rubem, que é o filho mais velho, ele tem uma ação diferente aqui. Ele diz assim, ó, quando Rubem ouviu isso, tentou livrá-los das mãos dele. E o que ele diz? Não derramem sangue, joguem-no naquele poço no deserto, mas não toquem nele. Rubem propôs isso com a intenção de livrá-lo e levá-lo de volta ao pai. Vamos pensar um pouquinho, tá? A partir de agora, a especulação eusebiana, então não serve para nada. Mas eu vou colocar aqui para vocês. Rubem era o filho mais velho, primogênito. O que foi que Rubem fez de ação desastrosa? Ele desonrou o leito do seu pai. Era evidente para Rubem que ele não era o preferido. Era evidente para Rubem que a partir de tudo isso, talvez se ele não recebesse a porção dobrada, que era uma característica, lembra? Lá na frente, e tinha um propósito para isso, que não é objeto de estudo nosso hoje. Talvez a intenção do Rubens seja, se eu levar para o meu pai o filho queridinho, dizendo que os meus irmãos queriam matá-lo, mas fui eu que livrei. Será que a Bíblia não fala isso? Estou só especulando. São possibilidades. Por que ele quis livrá-lo? Se ele está no pacote dos que odiavam o irmão. Porque a Bíblia fala, os seus irmãos o odiaram ainda mais. O odiaram, tiveram ciúmes, exceto Rubem. Rubem está nesse pacote. Por que agora ele tem uma ação como essa? Fecho parênteses da especulação e deixo vocês refletindo sobre isso. Mas o fato é que quando José chega, os irmãos atacam o que primeiro? Eles arrancam a túnica longa, agarram-no e o jogaram no poço. Mas por que não jogaram direto com túnica e tudo? Porque aquela roupa, a roupa abençoada, aquilo era evidência de uma preferência. Eles arrancam logo aquela peça. Você é igual a gente. Você não é melhor que a gente.
tira essa túnica que aqui você não é o queridinho do papai. Aqui você é ninguém. Vai para o poço. Mas a gente continua depois dessa pausa. Continuando na nossa imaturidade nessa jornada. Então os irmãos de José tiram aquele objeto dele que representava tudo que eles odiavam, jogam José no poço e deixam ali, certo? Aí Judá tem uma ideia sensacional, né? Ele está ajudando Rubem no conceito. Ele diz o quê? Judá disse então a seus irmãos: que ganharemos se matarmos o nosso irmão e escondermos o seu sangue? Opa, uma ação madura. Será que é isso mesmo? Qual é a ideia dele? É a mesma coisa praticamente. Vamos vendê-lo. Gente, o que é que um escravo tinha direito? Nem a própria vida. O que ele está dizendo é, gente, não vamos sujar as nossas mãos, porque se ele morrer por outro, beleza, estamos livres da culpa do sangue dele. A gente vende. Sensacional, né? Gente, ações imaturas. Por quê? Porque o coração não está no Senhor. Está nele mesmo. Se é familiar a você, quando você age baseado em você, é ação imatura. O parâmetro nunca somos nós, mas a verdade de Deus prescrita na sua palavra. Esse é o parâmetro. Aquele que mentia, continue mentindo. É isso? Quando você tem uma ocasião que você quer mentir, o Espírito Santo te lembra isso. Aquele que mentia, não minta mais. Aí você faz o quê? Fala a verdade. Vamos vendê-lo. Mas será Rubem chegou e impediu? Não. O que acontece? Eles colocam em prática o plano dele. Eu sei que vocês estão assim, mas Deus está regendo tudo. É verdade. Nada foge ao controle dele. Nós vamos ver isso basicamente na nossa terceira aula. Mas eles venderam o próprio irmão. Eles ganharam uma grana ainda. Como será que eles dividiram? 20 peças de prata. Ficou fácil, não ficou a conta? Benjamim está fora aqui. José foi vendido. Somos 10. 20 prata? Ah, essa matemática, Carmo, não preciso nem de você para ajudar na matemática. Tá fácil. Os caras ganharam uma grana. Mas vamos lá. O que é que eles fazem? Lembra que lá atrás eles falaram, ó, vamos matar, jogar e dizer que um animal... Lembra que eles planejaram uma mentira? Eles colocam em prática essa mentira. Então eles mataram um bode, mergulharam no sangue a túnica de José e a mandaram ao pai com este recado. Achamos isto, veja-se a túnica de teu filho. Vamos lá. Eles matam o animal, pegam aquela túnica, molham lá. E quem foi dos filhos que foi dar o recado? Jacó tinha servos. Existiam servos que trabalhavam com eles. Escolheram o outro lá qualquer. Vai você. Quem é que foi? Nenhum. Mandaram o recado. E o que é que eles falam? Veja se é o teu filho. Veja se é o nosso irmão. Se fosse irmão desaparecido e houvesse unidade de amor, viriam todos. O nosso irmão, será que foi? Queridos, aqui o mal já está feito, a bagaceira está grande, como diz na minha terra. O estrago está feito. Vai outro. Ação imatura. Eu não vou assumir essa culpa. Veja se é teu filho e vamos torcer para dar certo. E deu certo. Ok? Entre aspas. Porque Jacó fala o quê? Um animal despedaçou meu filho. Essa túnica é de José. José morreu. Agora estamos livres. Será que vocês estão livres? Lá na frente, quando eles estão diante de José, agora governador do Egito, eles evidenciam o sofrimento de José e eles não se livraram da culpa. Porque eles estão no Egito diante de um grande homem que eles não sabem que é José. E eles estão falando de José. Isso tudo é culpa do que nós fizemos. Sabe o rastro de ações imaturas? Enquanto você não abraçar a Deus e a sua palavra em obediência, é isso que resta
Realizações maturas. Mas será que José já nasceu pronto? Um menino com 17 anos? Gente, característica de alguém com 17 anos é o quê? Mas ele não sabe disso, né? Todos nós passamos por isso. 17 anos, Senhor da verdade, dono do mundo. Nossos pais são antiquados, não sabem de nada. Eu sei tudo. Eles não sabem a vida como funciona. Aqui José. Josézinho. Vamos dar uma olhada para ele. Essa é a história da família de Jacó quando ele tinha 17 anos. E o que é que ele fazia? Ele contava ao pai a má fama dos irmãos. Dois aspectos disso aqui. Tem um aspecto positivo. O aspecto positivo é ele está olhando que os irmãos não estão fazendo coisas boas, e a gente já viu aqui, e ele está dizendo para o pai, ó, o negócio está feio. Mas se você considerar um adolescente mimado, preferidinho, você acha que um adolescente não se apoia nisso? Você acha que ele chegou para o pai em algum momento e disse assim, pai, não faz isso. Eu sou o 11º filho, olha como você me trata, pai. Por que você me dá uma capa? E os outros, pai? Não faz isso. E o Rubem, pai, teu primogênito. Você acha que ele fez isso? Acho que é mais fácil. Pai, ó, os cabas são ruins. Os cabas dão trabalho. São aspectos inerentes à idade. É um jovem. É imaturo. É imaturo. Israel gostava mais de José. Isso aqui é para endossar o que eu acabei de dizer. Ele sabia e se aproveitava disso. Por que ele não tirava a túnica? Quando ele vai encontrar os irmãos dele, ele está vestindo o quê? Ele podia dizer assim, ó, isso aqui já sei o que causou, nem vou usar. Vou, normal. Não, tá lá. Ó. Certa vez José teve um sonho e quando contou a seus irmãos, bom, eu sei e você sabe que condições como essa, que envolve aquela família, tudo fica muito claro. José sabia da hostilidade dos irmãos. Por quê? Porque a palavra diz que eles não falavam amigavelmente com ele. Está muito claro. E ele tem um sonho. E o que é que ele vai fazer? O sonho. Ele fala para os irmãos, ouçam o sonho que eu tive. Ó, todo mundo aí, para aí um pouquinho. Quem ouviu o sonho que eu tive? E qual é o sonho, vocês lembram? O meu feixe fica em pé. E o feixe de vocês se curvam diante do meu. Potencializando tudo. Tem maturidade nisso aqui? Maturidade é falar, isso aqui, se eu contar, nem vou usar falar. Vou falar nem pro meu pai, eu vou ficar quieto nisso aqui. Esse sonho aqui causaria um estrago muito grande. Mas ele é um jovem. Ele está narrando. E aí ele teve um outro sonho, certo? E o que é que ele faz? Contou seus irmãos. Ele não consegue se segurar. Tive outro sonho e desta vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. É depois desses sonhos que a Bíblia fala o quê? Que a gente já viu nas atitudes dos irmãos, que eles o odiaram ainda mais. O odiaram ainda mais. Mas o pai também estava presente. Quando contou ao pai e aos seus irmãos, né, o pai repreende. E a gente vai falar sobre a repreensão dele, vai voltar nesse texto mais para frente. Mas o fato é que aqui tem um menino que, ainda que tenha poucos elementos, a gente percebe a imaturidade. E quando nós associamos a idade, fica muito claro, se trata de um jovem imaturo. Vamos pensar um pouquinho no contexto familiar. Família desestruturada, briga entre esposas, briga entre irmãos, preferências, no caso de Jacó pela esposa e filho, má fama, homicidas, tentativa de homicídio dos próprios irmãos com José, inveja, mentira. Pensa você, alguém chegando e dizendo assim, cara, tem uma família que eu queria te apresentar. Cara, um pessoal, assim, ó, é só uma família desestruturada, tá? Tem as esposas lá, elas brigam entre elas, os irmãos, é um caos, brigam entre eles, né? Tem uns que preferem outros lá, os caras são maus, a má fama, não é? Tem uma má fama. Cara, já mataram muita gente. Inclusive, tentaram matar um da família. Os caras são invejosos, mentirosos. Mas eu quero que tu conheça. Você faria o quê? Me inclua fora dessa. Tô fora, tá louco?
Esse é um contexto, quando você pensa esses aspectos de imaturidade. Aí uma pergunta pode surgir: é possível enxergar Deus nesse contexto? Porque essa é a família que começou lá em Abraão. Farei de você uma multidão, serão incontáveis. E por meio de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. E vem Isaac e Deus faz o quê? Fala a mesma coisa. E vem Jacó e Deus faz o quê? Fala a mesma coisa. E esses filhos todos? Vamos então olhar com a outra ótica aqui. Agora vamos olhar Deus. Quando o Senhor viu que Lia era desprezada, Deus está observando tudo. Concedeu-lhe filhos. Deus não está alheio a isso. Ele é Senhor da história. Deus ouviu Lia, aquela mulher que sofria dia após dia. Deus ouviu Lia. Ela engravidou e deu a Jacó o quinto filho. Vou mencionar algo que não está aqui, não conversa com o Nick, né, no intervalo. Apesar de ter aqui, Deus ouviu Lia. Quando Lia tem os filhos, qual é o foco do coração dela? Nunca é Deus, exceto no quarto filho. O foco de Lia é Jacó. Certamente o meu marido, agora o meu marido. Ele, mas é Deus quem está conduzindo e permitindo. E aí você vê um Deus que é fiel a Ele mesmo e a sua palavra. Ele cumpre o que promete. Ele está conduzindo tudo. E Raquel? Não, Raquel perturbou muito a irmã. Então Deus lembrou-se de Raquel. Deus ouviu o seu clamor e a tornou fértil. José e Benjamim nasceram porque o Senhor abriu a madre de Raquel. Agora pensa Raquel. Obrigado, Deus. Talvez Raquel olhou para a irmã. E aí? Pensa que essa outra... Gente, ações imaturas a gente já viu inúmeras. Mas o fato é que Deus está conduzindo, está controlando. Ele está totalmente envolvido naquilo ali. Sou o Deus de Betel, onde você ungiu uma coluna e me fez um voto. Saia agora desta terra e volte para a sua terra natal. É quando Deus fala com Jacó, quando ele está lá com o tio dele, em Labão. E é depois disso que ele vai reunir a família e fala, ó, Deus falou comigo. Vamos voltar. E ela diz, vamos voltar. Por isso que eu moro no bairro Betel. Entendeu? Eu falei, querida, eu estou muito tentada a fazer essa piada, mas eu vou me conter. Mas como ela não está aqui, eu fiz. Deus está conduzindo. Jacó, sendo você quem é, sai. E o que é que ele faz? Ele obedece, enganando o sogro. Está entendendo o contexto? Vamos lá. Então de noite, Deus veio em sonho a Labão, o arameu, e o advertiu. Cuidado, não diga nada a Jacó, não lhe faça promessas nem ameaças. Por quê? Quando o sogro de Jacó soube que Jacó tinha vazado com as suas duas filhas, seus netos e tudo aquilo que ele tinha adquirido lá na casa, ele foi bravo. Percebeu que roubaram os ídolos da sua casa. Lembra que Raquelzinha, queridinha, roubou os ídolos? Ele vai bravo. No caminho, acontece isso aqui. Deus veio em sonho a ele e diz isso. Sabe o que Labão diz quando encontra Jacó? Lá no 31, no mesmo capítulo, versículo 29. Tenho poder para prejudicá-los, mas na noite passada, o Deus do pai de vocês me advertiu. Vai lendo o texto e vê se ele fala a mesma coisa para Jacó. Cuidado, não diga nada a Jacó. Não lhe faça promessas nem ameaças. Ele diz exatamente a mesma coisa que o próprio Deus falou para ele. Ele tinha poder. Talvez a intenção dele fosse, vou pegar minhas filhas de volta, vou arrancar a cabeça dele fora e pego tudo. Então, acabou. Mas Deus, que é fiel a Ele mesmo e a sua promessa. Não. Apesar de tudo isso que a gente está vendo, de aspectos de maturidade, isso tem a ver com a gente. Deus está conduzindo a história e as nossas vidas.
E o que acontece mais na frente? Então disse o homem: seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com homens e venceu. Lembram desse episódio? Jacó luta com Deus. Agora, ele tem um nome trocado. Jacó significa aquele que segura o calcanhar ou suplantador. De uma maneira mais simples, alguém que já traduziram como aquele que engana, mas aquele que consegue vantagem sobre outro. É bem característico da figura Jacó. Agora ele tem um nome mudado para Israel. Deus prevalece. Qual é o teu nome? Deus prevalece. Agora José é um homem maduro, certo? Quando você se converte, vira uma chave assim? Agora você é alguém maduro espiritualmente? Não, queridos. Deus está conduzindo em um processo para que você alcance a maturidade. E Jacó experimenta esse processo. Mas Deus está lá. Ó. Deus disse a Jacó, no capítulo 35, suba a Betel e se estabeleça lá e faça um altar ao Deus que lhe apareceu quando você fugia do seu irmão Esaú. Ele estava fugindo e Deus estava conduzindo. Deus aparece, Deus conversa com ele. E agora Deus diz, vai lá, sobe a Betel. E Deus ainda lhe disse, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Seja prolífero e multiplique-se. De você procederão uma nação e uma comunidade de nações, e reis estarão entre os seus descendentes. Você se lembra da promessa de Deus? Abraão, Isaac, ao próprio Jacó, o Senhor está endossando o compromisso dele com ele mesmo, usando quem ele quer, apesar de Jacó, apesar de Lia e Raquel, apesar dos filhos, apesar de mim, apesar de você. O Senhor é fiel à sua palavra e vai nos levar ao seu propósito, para a glória dele mesmo. Olha o sonho de José. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Ok? A gente que conhece a história, olha para o sonho de José e diz, realmente isso aconteceu. Mas nesse contexto aqui, um moleque de 17 anos dizendo para os irmãos e os irmãos odiando, o que é que os irmãos falam? Falam isso aqui, ó. Os irmãos disseram, então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai nos governar? Sim. Mas eles sabiam disso? Claro que não. Não aqui. Mas tem um Deus. Está aqui, ó. Impressionante. O Fernando, nessa série sobre Salmos, não me recordo se na penúltima ou na última, né? Mas ele falando sobre milagre. Né? Que ele evidenciou as duas características. Um milagre é aquele que é uma quebra da ordem natural. Né? Que a gente é um milagre. Mas tem um milagre que é muito mais... e para ele é o preferido. É espetacular ver Deus agindo de maneira soberana sobre todos os detalhes, de uma maneira que a nossa mente limitada não dá para entender. Quando eu olho para um negócio desse, está um menino imaturo falando algo que gera ódio no outro e eu olho o que está escrito, conhecendo a história, Deus está costurando tudo, porque essa informação seria útil lá na frente. Imagina ele escovado e depois José. A gente vai chegar lá, esse momento é maravilhoso. Então, eu sou José. O que você acha que vem à mente? Tem uma coisa aqui que eu lembro de algo parecido com isso. O Senhor está conduzindo a história. E aí ele tem outro sonho. E aquele que a gente já leu. Desta vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvaram diante de mim. E o pai fala o quê, né? Que sonho foi esse que você teve? E ele poderia responder, mas que culpa eu tenho? Como eu controlo isso? Que sonho foi esse que você teve? Será que eu, sua mãe e seus irmãos viremos a nos curvar até o chão diante de você? Sim. Agora, o pai parte para uma interpretação. Ele entendeu. Sol, lua, a quantidade de estrelas. Será que eu, sua mãe, seus irmãos, vamos nos curvar diante de você? Tem um Deus que está prenunciando tudo aqui.
Deus transforma até aquilo que a gente não entende para cumprir o propósito dele. Só que o pai, enquanto os irmãos tiveram ciúmes, o pai, no entanto, refletia naquilo. O pai passou aquilo ali. O que será isso? Por quê? O que isso quer dizer? O que Jacó refletia? Pode ser que ele estivesse refletindo o que ele ouviu a partir da experiência que ele teve nesse caminho, fugindo da casa dos seus pais, indo em direção à casa de Labão, quando ele tem um encontro com Deus ali em Betel. E ele teve um sonho no qual viu uma escada apoiada na terra. O seu topo alcançava os céus e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Ao lado dele estava o Senhor, que lhe disse: Eu sou o Senhor, o Deus de seu pai Abraão e o Deus de Isaque. Darei a você e a seus descendentes a terra na qual você está deitado. Seus descendentes serão como o pó da terra e se espalharão para o oeste e para o leste, para o norte e para o sul. Todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e da sua descendência. Estou com você e cuidarei de você aonde quer que vá, e eu o trarei de volta a esta terra. Não o deixarei enquanto não fizer o que lhe prometi. Gente, Deus está conduzindo. Abraão, é você, a promessa que eu faço com você é essa. Eu vou cumprir essa promessa. Ela se estende para Isaac, ela se estende para Jacó. E os descendentes são mencionados, mas a gente já leu hoje. Que o quê? De você viriam reis. A gente não leu isso? Ele está olhando, o que vai acontecer com José? Será que ele vai ser um rei? Talvez a reflexão dele esteja em cima de tudo o que o Senhor prometeu. Essa é uma ação boa. O que Deus disse? Deixe-me considerar e refletir a partir do que ele disse, não do que eu acho. Como eu olho para essa ação, julgando a partir da palavra, para entender o que Deus disse, eu vou extrair o que disso aqui? Ações maduras. O que está acontecendo com José? Mas a partir do que Deus disse que faria dos meus descendentes, teriam reis, multiplicaria, essa promessa já vem do meu pai. Esse é um caminho para a maturidade. Mas eu não vou antecipar, porque a promessa tem que cumprir. Hoje é só imaturidade. Vamos chegar lá. Mas Deus está conduzindo. Gente, isso é maravilhoso. Quando Jacó, Israel, vai abençoar os seus filhos, ele chega em Judá, ele fala o quê? O cetro não se apartará de Judá, nem o bastão de comando de seus descendentes, até que venha aquele a quem ele pertence, e a ele as nações obedecerão. Estamos falando a respeito de quem? Do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo é descendente dessa família animada. Viria o Salvador a partir de um dos descendentes. E olha que eu nem mencionei a história de Judá. Eu pulei o capítulo 38, onde ele sai e acontece aquilo com Tamar. Lembra que nascem os dois filhos, Pérez, e é desses filhos que vem o Senhor Jesus Cristo. Nunca o Senhor perdeu o controle. Isso é muito animador para a gente, traz esperança. Quando você identificar em ações imaturas, dobra os seus joelhos, reconhece e confia que o Senhor é fiel a Ele mesmo. Ele vai concluir o que começou na vida de cada um de nós. Tem uma definição do Carson que diz o seguinte: vivemos em um tempo e lugar na história ocidental em que, cada vez mais, a humildade é percebida como sinal de fraqueza. A mansidão é tida por defeito e não virtude. Ventos de doutrina são mais importantes do que a substância. A liderança, mesmo na igreja, com frequência diz mais respeito à politicagem, estilo e encenação, ou com estrutura e hierarquia, do que com maturidade espiritual e semelhança a Jesus Cristo.
Ele escreveu isso em 1984. Tá pior a coisa. Humildade é uma marca de maturidade. Para muitos é fraqueza. Mansidão é uma marca de maturidade. Para muitos não é virtude. Agora, ventos de doutrina seria mais importante do que a essência, a substância? É triste perceber que isso tem acontecido nas igrejas em nosso tempo. Não se tem alimento. Se não tem alimento, como a maturidade virá? Lembre-se, estamos considerando a maturidade espiritual. Como ela virá se não houver alimento? Nós temos o privilégio, e não falo isso com a intenção de dizer que a nossa igreja é perfeita ou que ela seja melhor que qualquer outra. Mas nós temos o privilégio de fazer parte de uma igreja que propõe alimento. Você vai nos cultos, independente de quem pregue, você vai ter alimento. Você vai nas salas de aula, você vai ter alimento. As nossas crianças estão sendo alimentadas na esperança de que isso proporcione desenvolvimento que refletirá uma vida de maturidade. E mesmo na nossa igreja, com tanto alimento disponível, você ainda percebe muita imaturidade. Não falo na condição de alguém que se vê como maduro, mas de alguém que está nesse processo. É muito claro para mim ações imaturas. Digo referente a mim. E sei que vocês percebem onde está a nossa falha. Em desconsiderar essa substância, a essência, a palavra de Deus, de uma maneira prática. Porque Tiago 1,22 diz o que para a gente? Que nós devemos ser praticantes e não apenas ouvintes. Porque se nós formos ouvintes, nós enganamos a nós mesmos. É autossabotagem. É a palavra, a essência de Deus. Deixe-me só levá-lo a considerar. Como está a sua jornada? A partir do que você ouviu de aspectos de imaturidade, como está a sua jornada? Você se identificou com alguma coisa? E quando eu digo alguma coisa, não literal. Mas aspectos na sua vida que o Senhor vem batendo e deixando evidente, você precisa crescer. Você precisa sair daqui. Ó. Você está em inércia. Se mexe. E você não reage, ou melhor, reage no sentido contrário ao que a palavra de Deus diz, porque se você não obedece à palavra de Deus, você obedece a alguma coisa. Terrível coisa cair nas mãos de um Deus vivo. Eu tenho muito temor do que a palavra fala lá em Romanos 1, nos versículos 24, 26 e 28. Por isso Deus os entregou. É uma coisa que pode acontecer comigo e com você, você se entrega a você mesmo. É desastroso. E nós podemos ver elementos aqui. Então, o que falta para você reagir? Você quer ser maduro? O que você está esperando? Essa é uma palavra para mim, tá? Também. Estou me dirigindo a vocês, mas eu não posso esquivar disso. O que é que nós estamos esperando? Para alcançarmos uma vida de maturidade espiritual. Até quando você vai lutar contra Deus, querendo fazer a sua própria vontade? Você acha que você vai chegar em algum lugar? Que o Senhor nos ajude nessa jornada. Aos Gálatas, né, que Paulo chama de insensatos. Quem foi que enfeitiçou vocês? Mas olha o que ele diz, lá no capítulo 5, 7. Vocês corriam bem. Quem os impediu de continuar? Em que direção? Obedecendo à verdade. Quem é a verdade mesmo? Alguém disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Vocês corriam bem, vocês estavam indo tão bem.
que aconteceu? Você pode estar vivendo momentos assim, olhar para trás e dizer, mas eu estava indo tão bem. Eu estava tão dedicado no estudo da palavra. Eu estava tão ativo nos ministérios da igreja. E agora? O que é que impede você de continuar obedecendo à verdade? O que impede você de obedecer à verdade? Um conselho, Provérbios 19, 20, diz o seguinte: ouça conselhos e aceite instruções, e acabará sendo sábio. Ouça conselhos e aceite instruções, e acabará sendo sábio. Você precisa se perguntar: que conselho? Porque conselho, você vai ouvir de tudo que é lado. Para nós que estamos na igreja, quando você escuta isso, você já transfere para o contexto nosso. Escuta conselhos. De onde? Do reino, das pessoas que estão na igreja à sua volta. Queridos, escuta o próprio Deus. Escuta os conselhos do Senhor na sua palavra. Aceite as instruções que estão na sua palavra. Quantas vezes em provérbio aparece, filho meu, escuta. E você acabará sendo sábio. Eu creio plenamente na palavra de Deus. E eu creio no que esse texto de Filipenses 1,6 diz. Ele diz: estou certo de que aquele que começou boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo. Quem começou a boa obra não foi você mesmo. Foi o próprio Deus que começou. E Ele garante, porque Ele é fiel a Ele mesmo e a sua palavra. Ele vai completar até o dia de Cristo, o que me deixa evidente que existe um processo, e na jornada em busca da maturidade existe um processo. Quanto mais perto de Deus, da obediência à sua palavra, mais evidente ficará a glória para o próprio Deus e uma característica de alguém maduro espiritualmente. Alguém que vai saber matar a si mesmo. Não se desespere. Hoje foi só imaturidade. Na próxima semana você começa a respirar. E aí o assunto será o desenvolvimento da maturidade. Mas eu queria deixar para vocês essa atividade. Ao longo da semana, reserve um tempo para refletir sobre sua jornada e identificar atitudes ou postura que hoje reconhece como imaturas. Ao percebê-las, agradeça ao Senhor pela obra transformadora que Ele tem realizado em sua vida. Apesar de você. Lembra disso. Gasta um tempinho. Reflete sobre tuas ações. Identificou se tem pecado, que normalmente tem. Confessa o pecado ao Senhor. 1 João 9 está lá. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Faz isso. Louva ao Senhor, porque Ele garante isso aqui. Ele começou uma boa obra em cada um de nós. E até o dia de Cristo, Ele vai completar. Mas não se esqueçam dos Gálatas, insensatos. Quem os impediu? O que está atrapalhando? Sabe qual é a grande ferramenta que atrapalha eu e você? Eu e você. Que o Senhor nos livre e nos permita considerar as nossas fraquezas, as nossas limitações, independente da sua idade, independente do estágio onde você estiver. Você vai ter ações imaturas. Nós vemos um José lá na frente, um homem que apresenta características maduras, mas ainda ali você vê algumas atitudes, pelo menos uma. Vou destacar, vamos dizer algumas, vou destacar uma. Quando o pai dele vai abençoar os dois filhos dele,
pai dele diz o quê? Esses filhos não são seus. É tanto que José quem recebe a porção dobrada. Qual é a tribo de José? Efraim, que está aqui, e Manassés. Ele faz o quê? Ele inverte as mãos. A mão direita vai para os filhos mais novos. E José faz o quê? Pega a mão do pai e fala, não, papai, está errado. E Jacó faz o quê? Um homem maduro. Não, meu filho, eu sei o que eu estou fazendo. Há esperança para cada um de nós. E a esperança é a verdade. É Cristo Jesus. Tenha confiança. Ele começou uma boa obra e ele garante. Como ele garantiu nessa família. Nós vamos ver o que Deus faz a partir da próxima semana. Por isso, a próxima semana, desenvolvimento da maturidade. Chega de imaturidade. Tempo suficiente para considerarmos esse assunto. Que o Senhor os abençoe grandemente. Vamos orar? Deus, louvamos o teu nome, porque tu és esse Pai tão bondoso, tão paciente, Senhor. O teu amor nos alcançou, nós fomos salvos. E a tua palavra diz que nós fomos transportados do reino das trevas para o reino do Filho do teu amor. Ou seja, Senhor, tu começaste uma boa obra em cada um de nós. Isso não é instantâneo, Senhor. Tem um processo que tu vais garantir. Mas nesse processo, tem algumas coisas que nós precisamos fazer, como ter disciplina para ler a tua palavra. Disciplina com oração, Senhor. Tem misericórdia de nós, pois fraquejamos, nós falhamos, nós erramos. Tantas vezes somos imaturos, quer nos pensamentos, quer nas ações. Nós precisamos do teu Santo Espírito nos ensinando, nos incomodando, nos inquietando como ele faz, trazendo a tua palavra para nos ajudar, Senhor, nas tomadas de decisões que envolvem honrar a ti, portanto, ações maduras. Nos leve, Senhor, durante esse curso a considerarmos esses aspectos da jornada de imaturidade, de desenvolvimento, de maturidade, daquilo que tu queres para nós, como veremos na última aula, Senhor, o caminho que tu deixas na tua palavra, que resultará em maturidade. Obrigado por esse tempo tão precioso com os meus irmãos. Oro grato no nome de Jesus Cristo. Amém.